Olá, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam bem-vindas aqui ao programa Minha Cozinha Vale Cookies. Aqui nesse programa, nesse novo programa, eu vou te ensinar a faturar a partir de R$ 2.000 com cookies da cozinha da sua casa, mesmo sem aparecer na rede social. Eu sou Renata e há 5 anos eu ganho dinheiro da minha cozinha fazendo cookies. Lá no início eu não aparecia na rede social. Eu não sabia aparecer. Eu não gostava de aparecer. Eu tinha muita vergonha. Eu tinha decidido no início que eu não queria, que eu não iria aparecer. Mas depois de um tempo, depois de alguns anos, eu decidi aparecer sim. Primeiro eram só os cookies, que dava muito certo, e depois eu resolvi aparecer com eles. Daí eu fui procurar, fui pesquisar algumas pessoas que poderiam me ensinar como fazer, como estudar. Eu busquei na época o que estava acontecendo, como é que eu poderia conhecer a ferramenta. Começou o marketing digital na época e eu fui atrás e eu decidi, quero entrar no marketing digital, quero aparecer junto com os meus cookies. Daí foi muito difícil mesmo para mim. Eu ficava com muita vergonha, era muito difícil, era muita tremedeira, mas eu tinha decidido que eu queria. E acontecer. Mas agora, para começar esse programa, eu preciso começar explicando o que são cookies. A gente não pode começar um programa sobre cookies, né? Minha Cozinha Vale Cookies. Tem muita gente, tem muitas mulheres, tem muitas de vocês, tem muitas de nós que já sabemos qual é a origem, qual é a história do cookies, o que são cookies, mas tem muitas que também não sabem. Eu moro em cidade grande e quando eu vou vender, ainda existem pessoas que não sabem o que são cookies. Por isso que eu resolvi começar o programa explicando o que são cookies. Cookies são biscoitos. O nome cookies, cookie, vem da origem holandesa. E eu vou mostrar para vocês. Ó, aqui, não sei se dá para ver. Esses são os cookies, esses são os cookies verdadeiros. Eu fiz como biscoitos mesmo, como a origem diz que eram biscoitos mais durinhos. Eles são bem mais durinhos, são crack. E eu vou contar um pouco da origem. Na Idade Média, os cozinheiros britânicos, eles costumavam fazer bolos, mas para medir a temperatura do forno, eles costumavam pegar um pouco da massa do bolo e colocar no forno. Aí apareceu, nas primeiras fornadas, apareceram os biscoitos e surgiram os cookies, que são os biscoitos. Poucos anos depois, uma americana, porque muita gente fala cookie americano, porque se é a origem do cookie é holandês. Porque uma americana chamada Ruth Wakefield, em 1930, ela tinha uma pousada para impressionar os seus clientes, os seus hóspedes. Numa tarde, ela resolveu pegar uma receita, uma massa, e teve a criatividade de jogar umas gotas de chocolate. Daí o que surgiu? O cookie americano. Então, de uma receita, ela conseguiu tirar uma outra. Então, ela teve uma criatividade assim incrível
que é o que a confeitaria ela nos traz, a criatividade, o criar, o tirar de uma receita, tirar uma outra. Então, de uma a gente cria uma outra. Então, o próprio cookie ele traz para a gente essa característica, essa facilidade da gente criar dele mesmo variedades. Então, a história do cookie é essa. O cookie ele veio da Holanda, mas uma americana ela criou o cookie americano por conta das gotas de chocolate. Só porque ela jogou umas gotas de chocolate, ela lançou ali umas gotas de chocolate e virou o cookie americano. Então, assim, esses são essa é a história. Agora, os tipos de cookie. Normalmente existem dois tipos de cookie. Tem o biscoito, que é o mais fininho, que é aquele bem fininho, que é biscoitinho mesmo, com gotas de chocolate. Pode ter gotas ou não, mas normalmente tem. E também tem aquele outro que é mais gordinho, mais rústico, aquele mais cheio de gotas de chocolate, mais fofo. Então existem esses dois tipos. O que mais assim encanta e é mais desejado no mundo é esse mais rústico, mais gordinho, mais cheio de gotas de chocolate, que é chamado de cookie americano, por conta dessa história da Ruth Wilkfield, desde 1930. Por isso que as pessoas falam, eu gosto do cookie americano. Por quê? Porque ela colocou as gotas de chocolate. Então, a gente já imagina o cookie americano por conta disso. E existe o fininho, que é o biscoito, mas não é porque ele é fininho que dizem, eu gosto do cookie holandês. Não é, ninguém fala assim. Mas existem esses dois tipos de cookie. Existe muita gente que gosta desse biscoitinho, eu gosto muito desse crack, mas eu prefiro mais o rústico, desse bem gostoso, bem gordinho. E existe a famosa padaria chamada Levain Bakery. Levain Bakery, eu não sei nem falar direito, mas ela fica nos Estados Unidos. Ela é muito famosa, muito mesmo. E também tem uma outra chamada Insônia, que ela já é famosa por esses biscoitinhos, por esse cookie mais fininho, bem fininho mesmo. Parece um disco mesmo, bem fininho. Então existem esses dois tipos e sabendo disso, a gente tem dois tipos de clientes. Então, sabores. Sabores, existem diversos sabores. Você pode criar. Você sabendo, você conhecendo a base fundamental, a base da massa do cookie, você pode desenvolver muitas, mais de 30 sabores, até saborizados da massa de cookie. Você pode colocar só com recheio ou só a massa com gotas. Você pode saborizar a massa, só saborizar, colocando gotas de chocolate black, que é o preto, ou então a branca, as gotinhas brancas, ou então recheio. Existem confeitarias que têm mais de 40 sabores de cookies. Então, existe um cardápio muito variado de sabores. Você pode ter um cardápio variado de frutas, você pode ter um cardápio variado de chocolates, você pode ter um cardápio variado até mesmo de cookies no copo, com sorvete na época de verão, época quente, essa época quente agora. Muitas confeitarias fazem o cookie com sorvete.
mas são poucas que fazem esses mais gordinhos. A maioria das confeitarias fazem esse mais durinho para colocar, e tem que ser para colocar com sorvete, porque tem que ser durinho, porque para não ficar, não desmanchar, ficar muito se misturar ali com sorvete. Então tem que ser mais durinho mesmo. Então os sabores você pode criar muitos, muitos e muitos sabores. Mas falando em sabores, aqui no programa eu não vou falar só de receita. Porque a minha intenção, o meu objetivo não é trazer só receita. Porque pensa comigo, receita você tem muita na internet. Se você parar aí agora e digitar só a palavra cookies, vem aquela intenção de tecnologia, né? De internet, nesse sentido. Mas se você colocar cookies, até colocar biscoito, mas vem muitas e muitas. Eu posso até chegar em milhares de receitas de cookies para você na internet. E muitas elas se igualam. Muitas se igualam. Mas uma receita ela não se sustenta. Só a receita ela não se sustenta. Então você pode perceber que se você pegar uma confeiteira, pensa comigo, você pega uma confeiteira, você olha ela ali te dando uma receita, ela dá a receita certinha para você, você faz junto com ela na cozinha, você vai fazendo, a receita dela fica maravilhosa. E a sua, como é que fica? Só a receita não acerta. Por quê? Na hora que você se enrola, caramba, o açúcar foi um pouco mais, o que eu faço? Você não tem como perguntar para ela. Então, só receita eu não vou dar aqui. Por quê? Porque aqui eu quero muito mais, muito além do que receita. Aqui eu vou ensinar, sim, receita. Eu vou fazer receitas deliciosas, eu vou ensinar receitas minhas, receitas que eu aprendi com professores, receitas que eu criei, que eu tirei, que eu diversifiquei, que eu tirei de uma massa e criei igual a essa americana, que ela tirou de uma receita da massa e fez da massa uma outra ideia, uma outra receita, uma outra carinha, uma outra personalidade, uma outra identidade do cookie. Então, isso vai acontecer. Muitas mulheres me perguntam, cadê a receita? A gente vai, sim. Eu vou mostrar para você aqui uma receita, mas o meu objetivo aqui é te ensinar a ganhar dinheiro com isso. É te ensinar a ganhar dinheiro com cookie. É te ensinar a ganhar dinheiro com receita. É te ensinar a fazer da sua cozinha valer cookie. O programa é A Sua Cozinha Vale Cookies. Então, esse é o meu objetivo. Esse é o meu objetivo maior aqui. Mesmo que você nunca tenha feito um cookie, mesmo que você nunca tenha entrado na cozinha para fazer um ovo, que não tem nada a ver, quer dizer, você nunca entrou na cozinha nem para fazer ovo, vai entrar para fazer cookie. Mesmo que você, inclusive, já tenha até feito cookie, não deu certo, ficou cru, esparramou, deu tudo errado, quebrou, tudo deu errado. Mesmo que você não tenha conseguido, mesmo que você se ache incompetente para conseguir fazer um cookie desse jeito como eu tenho postado, um cookie bonito, que tenho falado. Nossa,
esse cookie é lindo, esse cookie é rústico, que bacana, eu não vou conseguir fazer, nunca consegui fazer um doce. Eu não conseguia fazer. Eu, Renata, nunca consegui, eu não era boa de doce. Eu nunca fiz doce, eu era muito boa. Há anos atrás, eu era muito boa em salgado. Amava fazer tortas salgadas, amava fazer empadão. Eu era muito boa. Eu ficava pegando receitas. Eu tenho livros de receitas. Eu tenho caderno de receita, tipo Dona Benta. Minha mãe fazia muita, minha mãe me dava muita receita. Eu tenho receitas dela. Só de salgado. Minha mãe não era de fazer doce. Minha mãe gosta muito de fazer salgado. E eu peguei esse dom dela, eu peguei esse jeito dela. Eu não sabia fazer doce. Eu vou contar um negócio para vocês. Eu não sabia fazer brigadeiro. Eu fui fazer brigadeiro para o aniversário da minha filha de 1 ano na escola. O brigadeiro ficou todo molengo. A forminha, ela abriu, ela ficou arreganhada assim, com aquele brigadeiro todo arreganhado assim na forminha. Eu lembro até hoje disso. A minha sogra estava no dia, eu fiquei com vergonha das professoras, eu fiquei com vergonha da minha sogra de não saber fazer brigadeiro. Ainda bem que a minha filha tinha 1 ano. Acho que ela nem sabe dessa história. Eu vou até contar para ela. Então, uma pessoa que não sabia fazer brigadeiro aprendeu a fazer brigadeiro com a minha sogra. Minha sogra falou: ah, não, deve ter pensado, ela não me falou. Vou ter que fazer brigadeiro para essa menina. Vou ter que ensinar. E eu aprendi. Demorei. Eu ficava comprando lata de leite condensado para ir pegando e para. Gente, é muito difícil dar o ponto de brigadeiro. Hoje não, hoje eu já sei. Mas para quem não sabe, é difícil. Mas para você que também não sabe, não fala, não sou competente, eu não consigo, eu não sei fazer, eu não sei pegar numa espátula, eu não sei lidar com leite condensado, eu não sei como que eu vou fazer um cookie. Vai. Mesmo que você não saiba nada, do absoluto zero, você vai conseguir. Que eu sei que você vai conseguir. Então, mesmo que você não tenha ideia do que seja qualquer instrumento, mesmo que você não tenha condições de comprar toda a quantidade, que você não tenha dinheiro para comprar toda a quantidade dos ingredientes, você pode reduzir na quantidade. A gente faz a metade da receita, mas você não pode ficar de fora, de jeito nenhum. Então, a minha intenção é fazer você pensar, mas por quê? Por que trabalhar com cookies pode ser um negócio lucrativo? E eu falo, cookies é lucrativo para você sim, porque a produção para você fazer, ela é baixa. Você não precisa investir muito. Você investe pouco, é uma ótima oportunidade no mercado. Eu faço sempre uma comparação. A comparação é que brownie, eu faço sempre porque brownie vende muito. Todo mundo gosta muito de brownie. Eu mesma gosto muito de brownie. Brownie você encontra em tudo que é lugar. Você encontra em qualquer confeitaria, você encontra brownie aqui, se você mora em cidade mais populosa, uma cidade maior, você vai perceber que brownie, se tem bancas de jornal, você vai perceber que brownie vende até em banca de jornal. Eu brinco com as minhas alunas assim, eu falo, nossa, brownie vende até em banca de jornal. E aí você para e pensa, mas isso é bom? Não, isso é bom. Por quê? Porque você percebe que cookie, ele já é ou melhor, cookie, você percebe que tem um mercado maior para ser explorado. Então, tem mais mercado para gente. Por que cookie? Aí você percebe, você pensa, mas
Por que cookie não é feito, não é vendido, não mostra assim nos lugares, não é vendido nos lugares? Ele é simples de se fazer, mas ele precisa de técnica, ele precisa de método. Não é todo mundo que sabe fazer. Por isso que não é somente uma receita. O brownie, você bate tudo ali, pronto, acabou, aí já joga na forma. O cookie já não é assim. O cookie, ele precisa de um método, ele precisa de uma técnica, ele precisa de um formato, ele precisa de um ponto. Não é só receita. Ele tem um valor de produção baixo e ele tem uma alta lucratividade. Então, eu mesma, como eu te disse, eu sou uma prova de que há 5 anos eu trabalho com cookies e quando eu comecei eu não imaginava o tamanho do mercado e das possibilidades que eu poderia ver, que eu pudesse vender de cookies. Eu não tinha ideia, não tinha assim, e eu também eu não achava que tinha capacidade para isso. Então era um mercado que eu não tinha ideia na minha frente, que eu desconhecia. E tudo começou porque eu comprei uma receita, eu nem comprei meia receita, eu comprei uma receita para mim e para minha filha, para assistir um filme, para eu realizar um desejo da minha filha. E eu não percebia a oportunidade que estava ali na minha mão. Eu não percebia que a minha cozinha valia cookie. Olha que incrível! Maravilhosa. Para e pensa comigo. Olha só a oportunidade que estava na minha mão e eu não enxergava. Eu via e falava, meu Deus, isso aqui para fazer eu gasto pouquíssimo. Eu compro pouco, eu gasto 1 quilo de farinha. Pensa comigo. Farinha de trigo, ovos, manteiga, fermento, bicarbonato, chocolate, mascavo, açúcar. Quanto que eu gasto? Quanto que eu vendo? Olha a oportunidade, olha a oportunidade. Então, assim, eu não tinha ideia que estava dentro da minha cozinha um pote de ouro. Eu não tinha ideia. E tem aí na tua cozinha um pote de ouro. Um pó de ouro, assim, ó. E naquela época, eu não tinha feito um cookie. Nunca tinha feito, nem imaginava na minha cabeça. Eu só conhecia cookie porque a minha filha assistia aquela série Friends. E ela cismava que tinha que comer cookie molhando no leite. Foi aí que ela falou, ai mãe, eu quero comer cookie, molhar no leite. Eu falei, caramba, tá bom. Olha isso. Olha a oportunidade. Olha, molhar o ouro no leite. Mais ou menos isso. E eu não sabia, assim, eu muito menos imaginava que eu sabia vender. Nunca me imaginava como vendedora. Eu tinha muita vergonha, mas muita vergonha. Eu tive que ser muito trabalhada para primeiro vender brigadeiro. E o meu processo de vendas com brigadeiro, ele serviu como uma escola muito antes, para depois eu conhecer os cookies. Olha que incrível. A gente não entende muitas vezes o que acontece na nossa vida, o que está acontecendo, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. E nada na nossa vida é desperdiçado. Nada na nossa vida é desperdiçado. Tudo que a gente faz tem valor. Vale alguma coisa. Tem valor. E quando eu comecei a vender, eu não tinha ideia de lucro. Eu vendia barato, eu não sabia precificar, eu não sabia comprar ingrediente, eu não sabia nada. Tanto que esses dias eu estava vendo, essa semana eu estava vendo umas postagens antigas para eu poder montar uns conteúdos para postar para vocês, e eu vi que eu vendia, na época, o cookie
custava 8 a 10 reais. Eu vendia o meu cookie por 4 reais. 4. E eu fiquei olhando e falei, filha, olha por quanto a gente vendia. Por isso que você precisa de alguém ao seu lado. Por isso que você precisa de um conselheiro, uma conselheira, uma mentora, que eu não tive na época. Porque quando você não tem alguém do seu lado que te aconselhe, que te dê uma resposta na hora você precisa decidir um pedido que te fizeram. Na hora você tem que decidir valor de quantidade. Na hora você tem que decidir algum preço, algum valor. Na hora você tem que decidir o que comprar. Se o valor tá bom, se não tá, você não conhece. Fazer estoque, você não conhece. E o que você vai fazer? Você vai comprar errado, como eu comprava. Eu comprava nos mercados mais caros perto de casa. Eu não tinha noção. Eu vendia por menos da metade do valor. Eu perdia dinheiro. Eu não tinha ideia. Eu não sabia dar preço. Eu não sabia comprar ingredientes. Olha isso. E ainda no início eu perdia a receita. Eu queimava. Eu gastava tudo. Eu jogava dinheiro no lixo. Então, isso me desanimou. E isso pode acontecer com você porque você não tem uma pessoa que esteja ao seu lado te ajudando a decidir, te ajudando a escolher. Então, qual é a inteligência nisso? Qual é a escolha inteligente? Um jeito certo de ganhar dinheiro. O melhor nisso tudo é você hoje, para não tomar prejuízo, para você não perder dinheiro, o que eu te aconselho é hoje, você não tem uma planilha, você pegar um caderno e tudo que você comprar, todos os ingredientes que você comprar, você colocar separadamente. Gastei. O valor dos ovos, coloca o valor dos ovos, tudo que você gastou. Você chegou da rua, não conseguiu anotar? Pega uma caixinha e vai jogando todas as notas que você gastou, tudo que você gastou, e vai colocando ali dentro todas as suas notas. Nota, não tem nota, você escreve num pedaço de papel. Comprou no camelô, comprou numa loja que não dão nota, não fazem recibo, um pedaço de papel. Se não tiver, você pede para o padeiro escrever. Escreve no papel aí para mim, só para eu chegar em casa e guardar. E aí você pega e joga nessa caixa. No final do dia, ou então no dia seguinte, que ainda está fresco, você escreve no caderno. Para você fechar a sua conta, você coloca tudo ali, tudo que você gastou. Depois você pega uma outra coluna, coloca todos os seus gastos fixos. Quais são os gastos fixos? Água, luz, energia, internet, tudo que você tem que é fixo da sua casa. Porque isso também entra na sua precificação. Você não pode deixar de colocar. Eu não colocava. Eu deixava para lá. Eu não tinha ideia. Eu não sabia. Eu falava, não, deixa para lá, não vou colocar não. Então, tem que colocar a sua mão de obra. Quanto tempo você leva para fazer uma receita? Normalmente se leva 1 hora, mas você vai levar mais tempo, porque você está começando. Você tem que colocar, eu levo 3 horas. E o valor do lucro que você quer ganhar. Você não pode colocar muito hoje, porque você está começando. Você espera para aumentar as suas vendas, para você poder colocar 200%. Você pode ganhar até 300%, dependendo do que você fizer. Se é só cookie, se é saquinho de cookie. Tem muitas variações do cookie que você ganha até 300%. Só que agora você coloca, eu quero ganhar 100%. 100% já está muito bom. Você
vai ganhar o dobro. E aí você coloca, eu quero ganhar 100%. Então você tem que colocar tudo isso no seu caderno. Escreve tudo, coloca tudo ali no caderno, tudo bonitinho, quanto você quer ganhar, quanto que você gastou. Você soma tudo, não deixa de colocar, somar tudo. Você comprou uma dúzia de ovos a quanto? Vou dar um exemplo. Você comprou uma dúzia de ovos a R$15. Você vai ter que fazer o seguinte cálculo. R$15 foi uma dúzia de ovos. R$15 divididos por 12. Quanto que sai cada ovo? Você vai colocar lá. Cada ovo vai sair a tantos centavos. Quantos ovos você usou? 2 ovos. Quanto que é cada ovo? Tantos centavos. Você vai fazer tantos centavos vezes 2 ovos. Aí você vai ver quanto em dinheiro que você gastou naquela receita. E quantos ovos você gastou naquela receita? 2 ovos. Ali você já viu como que você vai fazer todo o ingrediente que você vai fazer. Vai fazer ingrediente por ingrediente. Você vai ver quanto que você gasta na sua receita. Você vai fazer 2 receitas, você vai fazer e tudo assim. Então você entendeu? É desse jeito que faz, tá? Eu quero deixar uma palavra aqui de encorajamento para você. Tudo que você fizer hoje, faça sabendo que tem valor. Faça sabendo que no futuro vai servir para algum momento que você vai passar. Não menospreze os pequenos inícios. Não desperdice os pequenos inícios. Sempre o final é melhor do que o início. O próximo episódio você não pode deixar de assistir, porque eu vou falar o próximo episódio. Você não pode deixar de assistir. Agora, no próximo episódio, você não pode deixar de assistir, porque vai ser um tema muito, muito bacana, que vai te ajudar a respeito de massa. Você tem dificuldade na massa? Você tem dificuldade em algum momento no ponto da massa? Você tem dificuldade? Então você precisa assistir o próximo episódio, tá bom? Você não pode perder. Um beijo!